Aqui o meu aluno Eduardo Ribeiro apareceu aqui com um texto de Santa Catarina de Siena, que é uma revelação que Deus deu a ela. Deus falou com ela. E ela diz que ela copiou as palavras exatamente como Deus a disse e mandou para o Papa. Mas o que quer dizer esse exatamente? Quando eu comecei a ler isto, eu falei, epa, é exatamente, mas não é exatamente. Por quê? Se ela recebeu o estudo de Deus, Deus não deu somente as palavras para ela. Ela deu as palavras e deu a intelecção exata do que ele queria dizer naquele momento. Ela não pode repetir os seus atos de intelecção, ela só pode repetir as palavras. Então, isto aqui é o traslado exato e ao mesmo tempo não é exato. Está compreendendo? Então, eu falei, se você lê isto aqui com a perspectiva da sua alma mortal, você entende uma coisa. Se você entender com a perspectiva de alma imortal, você entende outra completamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Deus começa dizendo assim para ela. Todos os sofrimentos que o homem suporta nesta vida são insuficientes para satisfazer pela menor culpa que ele tem. Isso quer dizer que se você for preso, for por campo de concentração, for torturado, etc., etc., isto não paga nenhum dos seus pecados. Zero. Por que Deus diz isso? Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Isto não está ao alcance do ser humano. Desejo que compreendas que os males desta existência não são punições, mas correção a um filho que ofende. Assim, a satisfação que se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado, esse arrependimento é aceito em lugar da culpa e do reato. O reato é a pena devida à própria culpa do pecado. Pena inerente ao sentimento de culpa. Foi quando ensinou Paulo esse arrependimento não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor. Foi quando ensinou Paulo ao afirmar, aspas, se eu falasse a língua dos anjos, adivinhasse o futuro, partilhasse os meus bens com os pobres e entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, tudo isso de nada valeria. 1 Coríntios 3, versículo 3. O glorioso apóstolo fez ver que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Então tem esse elemento diferencial, que é a caridade. Como percebes, as mortificações são coisas finitas, e como tais hão de ser praticadas. São meios, não finalidades. Filha, fiz-te ver que a culpa não é reparada neste mundo pelo sofrimento, suportados unicamente como sofrimento, mas sim pelo sofrimento aceito com amor, com desejo, com interna contrição. Não basta a força da mortificação, é preciso o anseio da alma. O mesmo acontece, aliás, com a caridade e qualquer outra virtude, que somente possuem valor e produzem a vida em meu Filho Jesus Cristo crucificado. Isto é, na medida em que a pessoa recebe dele o amor e virtuosamente segue as suas pegadas. Somente assim adquirem valor. As mortificações satisfazem pela culpa na feliz comunhão do amor adquirido na contemplação da minha bondade. Satisfazem graças à dor e à contrição quando praticadas no autoconhecimento e na consciência das culpas pessoais. Este conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Bom, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco eu leio o resto. Bom, acontece o seguinte, este arrependimento é perante quem? Perante quem você está se arrependendo? Perante Deus. Se você encarar isso apenas na escala da alma finita, da alma terrestre, mesmo tendo a esperança de que essa alma terrestre vai ganhar uma imortalidade, tá certo? Depois de morta, o que já expliquei que é um paradoxo, toda a dialética de culpa e reparação passa a ser terrestre, meu Deus do céu. Então você não pode se arrepender perante Deus, mas você vai estar se arrependendo perante um dos símbolos que na sua cabeça o representam na escala terrestre. Seja a igreja, o bispo, o pastor protestante, a comunidade, qualquer coisa. Então, agora, se você se coloca no plano da alma imortal, o que acontece? Veja, acontece o seguinte. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Nunca abandone o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti e de tal conhecimento receberás tudo de que necessitas. Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Este humilhar-se perante Deus não é dizer, eu sou um pecador, eu sou um filho da puta, eu fiz isso e mais daquilo. E fica você ficar perturbando Deus com a narração daqueles seus infames pecados. Tá entendendo? Não é isto. A humildade é isto, ao perceber que por ti mesma nada és. Porque quando você faz essa experiência
Quer dizer, você começa a pegar, a ter o sentimento da sua continuidade. Perceber que a sua existência transcende os seus estados corporais, todos eles, transcende os seus papéis sociais, etc, etc. Então, se abre para você esta obviedade. Eu tenho uma duração ilimitada. A minha alma, a minha vida, dura mais do que a totalidade da história humana. Eu sou um dos fundamentos da realidade exterior. Eu e mais todas as outras almas. Mas ao mesmo tempo que você vê isto, você vê a sua grandeza, você vê a sua absoluta falta de fundamento. Você diz, mas por que eu sou tudo isso? Da onde veio? Não tenho a menor ideia. Eu não posso fazer isto. Então, Deus está me sustentando no ser. Não é que ele me criou no passado. Não é isto, meu Deus do céu. Você só existe nele. Só existe com fundamento nele agora, nesse mesmo instante. E a hora que você entende, isso é humildade. Humildade não é você se envergonhar perante os outros dos seus pecados. Não é você passar vergonha em público. Não é nem você ir na igreja ficar batendo no peito. Não é humildade, é isto. É você aceitar, vamos dizer, a realidade, o fundamento que você tem no ser. E entender, eu não existo nem por uma fração milionésima de segundo, sem esse fator que me tirou do nada. E como ele mesmo diz, aqui, verás que o teu ser procede de mim, que vos amei, a ti e aos outros, antes de virdes à existência. Você entende que você era apenas uma possibilidade na mente divina. E que de repente você não é mais só uma possibilidade. Você é algo que veio para ficar e que durará mais do que o universo. Meu Deus do céu! Isto é humildade. Então, a humildade, meu filho, não é uma experiência moral, no sentido que nós usamos moral, de que você transgrediu isso, você fez aquilo. Não, é uma experiência de ordem ontológica. É você ver a sua própria... Você vê ao mesmo tempo. Você não pode dizer, vejo a minha nulidade. Eu não posso dizer que eu sou uma nulidade. Dizer que eu sou uma nulidade é dizer que Deus não fez nada. E, no entanto, eu estou aqui, eu tenho a prova de que eu estou aqui. Quer dizer, eu sou algo que Deus criou para sempre. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai me revogar. Ele pode até me jogar no lixo, pode jogar no inferno. Mas acabar comigo ele não vai. Porque é da minha natureza ser imortal. Eu não posso me tornar mortal, mesmo que eu queira. Eu posso matar o meu corpo, posso matar minhas ideias, posso matar... Mas tem este eu permanente que está no fundo, você não mata. Você está entendendo? Então, Deus me fez de uma vez para sempre. E por que ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu mesmo me faria, talvez, nem... Se eu tivesse o poder para talvez eu nem fizesse. Está entendendo? Então, isso aí é a verdadeira humildade. É humildade no sentido ontológico. Na qual você nem pode declarar que você é um nada. Porque se você se declarar que você é um nada, então você não seria um crente, seria um puxa-saco de Deus. Está dizendo, eu não sou nada. Como não sou nada? Você me fez para sempre. Eu sei que eu existo, eu sei que eu sou uma realidade. E uma realidade que é para durar para sempre. Então, não tem como você não ser preenchido de um senso de gratidão indizível. Está entendendo? Eu preciso, vou confessar Deus meus pecados. Você nem lembra de pecar nessa hora, o perdão já veio. Está entendendo? E vem em função do amor divino. O amor divino que é dado quando, pela humildade, você não diz que você é um nada, você diz, sem você eu sou nada. Mas eu não posso ficar sem você, não tem como ficar. Onde que eu vou me, como diz a própria Bíblia, aonde que eu vou me esconder de Deus? Então, assim, eu vim para ficar. Quem foi que me botou aqui? Foi você que foi. Por que você fez? Porque você me amou. Você me viu como possibilidade e me amou e quis me fazer para durar para sempre. Esta é a experiência. Para isto, você tem que acalmar um pouco, e sentir a permanência do seu eu ao longo de todas as experiências, de todos os estados, desde que você era pequenininho até agora. E você vê tudo isso comprimido, como que num ponto. Onde está esse ponto? Onde você está agora? Você é o cara que passou por tudo isso, todas essas mudanças. Você já mudou de ideia, mudou até de personalidade. Mas tem uma coisa em você que diz eu. E quando diz, sente a mesma coisa que dizia quando era criancinha. E você sabe que você é aquele que você foi aos 2 anos, e que foi aos 5, e que foi aos 6, e que foi aos 10, e que foi aos 20, e assim por diante. E você entende? Assim existe este ponto, que aqui você imagina o tempo como uma linha, e um ponto que vai seguindo,
essa linha. Este ponto continua. A linha começou num ponto, ela termina outro quando você morre. Mas o ponto continua. E este ponto é você. A hora que você teve essa experiência, você entende o que é a imortalidade. Se Santa Catarina ouvisse isto com a sua alma mortal, ela estaria liquidada. Porque se você não tem uma medida da sua imortalidade, como é que você vai ter gratidão pela imortalidade? Não dá. Você vai agradecer por essa porca vida, só leva porrada, tudo dá errado, todas as suas esperanças vão para o brejo. Você vai agradecer por isto? Não, você fica revoltado. Porque essa vida, diz a prece da Virgem Maria, é um vale de lágrimas. Mas, quando você tem esta, mesmo que você tenha brevemente, e mesmo que seja difícil você voltar a esse estado, porque vai ser difícil, porque os pensamentos se introduzem de novo, confundem você, você perde de vista a perspectiva, porque você quer pensar. Eu digo, não, o pensamento tem que passar. Aí você tem que sentir o eu que está por baixo de todos os pensamentos. Então, isso é um exercício que eu dei para vocês. Se não fizer exercício, bom, você não vai ter. Pode pensar na eternidade quando você queira, você não vai chegar nisso. Entendeu? Então, hoje nós precisamos fazer esse exercício, mas Santa Catarina fez e eu acho que não. Eu acho que ela já estava nesse estado naturalmente. Porque a alma mortal, enquanto tal, não fala com Deus. Entendeu? Então ele diz, verás que o teu ser procede de mim, que vos amei a ti aos outros, antes de vir da existência. Esta frase começa a adquirir um sentido para você, e você vê que disto aí depende o seu destino eterno. Porque é no momento em que você está como alma imortal perante Deus, que você pode até odiar a sua existência como alma imortal. Isso não vai acontecer para a maioria de vocês, para nenhum de vocês, creio eu. Mas para algumas pessoas acontece. E isto é a condenação eterna. Quando você não quer. Mas normalmente isso não acontece para as pessoas. Quando elas experimentam isso por um segundo, vamos dizer, a gratidão as preenche tanto que elas se tornam a própria gratidão. E tudo que elas vão fazer daí para diante é a expressão da gratidão. Está entendendo? Então, isso é uma experiência para ser feita, não é um conceito para ser discutido. Podemos discutir o conceito depois que tem a experiência, que dominou a experiência, vivenciou aquilo profundamente e entendeu, não como uma teoria, mas como um fato, uma coisa que está acontecendo para você. E que depende exclusivamente, vamos dizer, da direção da sua atenção. Normalmente, a nossa atenção vai para os nossos pensamentos, os nossos estados, tá certo? As nossas memórias, os nossos desejos, etc, etc. Se nós nunca vamos nos livrar disso. Enquanto você tiver uma vida corporal, você vai, neste mundo aqui, você vai ter tudo isso. O problema é só o foco da atenção. E a atenção tem que baixar para um nível mais permanente, mais, por assim dizer, mais lento, que sempre esteve aí. E que, por exemplo, quando te deram um nome, você conseguiu se reconhecer pelo mesmo nome porque você sabia, chamar de Joãozinho a primeira vez, quando chamaram Joãozinho a segunda, você sabia que era com você. Porque não adianta o pessoal querer te vestir uma identidade de fora. Porque você não vai saber que a identidade é sua. Tá entendendo? Então toda essa coisa de papéis sociais, de aprendizado, tudo isso aí é uma fantasia de sociólogo louco, de psicólogo louco, que não entende que ninguém pode dar uma identidade a ninguém, se o sujeito não for capaz de pegar. E se ele é capaz de pegar, é porque ele permaneceu o mesmo. É a este mesmo que você deve dirigir a sua atenção. E se você não tem isso, mas você quer, eu quero ser humilde, então o que você vai fazer? Você vai viver se rebaixando na frente dos outros. Você vai desenvolver um sentido obediencialista que só vai te corromper. Porque daí chega um bicho safado, vigarista, que manda fazer o que é errado, tu vai fazer. Está entendendo? Você vai ser um puxa-saco de autoridade. Está entendendo? Porque não é para ser puxa-saco nem do Papa. Se o Papa fizer o treco errado, tu tem que chegar lá, como a própria Santa Catarina fazia, e dizer, olha, seja homem. Então, não é para ser puxa-saco. Humildade não é viver de cabeça baixa. Não é ser bonzinho. Ou como dizia o Chesterton, o cristão tem que ser humilde, não modesto. Como pode ser modesto se você é uma alma imortal, se Deus te fez para sempre? Como você pode dizer que você é um nada? Como nada? O que é isto? Tem vamos dizer, uma forma de existência que te eleva a uma dignidade que, como diz o salmista, está um pouco abaixo dos anjos, e às vezes está até acima deles. Então, isso aí é uma experiência. Então, está aí Rafael Salve e Eloy Weiter. Isso aqui é a dica que eu estou dando. A hora que você faz isto, uma vez que seja, você nunca mais vai esquecer isso. Você vai saber que todas as coisas que você pensou sobre seus estados, sobre
personalidades, papéis sociais, é tudo uma fantasia. Não tem substancialidade, mas você tem substancialidade. Agora, todo o pensamento moderno é para dizer que a sociedade tem substancialidade, a linguagem tem substancialidade, os papéis sociais têm substancialidade, e você não. Agora, se você não tiver substancialidade, como é que você ia absorver um pouco disso que fosse? Quer dizer, eles querem dar a ideia do ser humano, do indivíduo humano, como se fosse uma entidade fantasmal, preenchida de elementos que não tiveram origem, que se formaram assim como uma espécie de peido cósmico. Tá? A sociedade, a linguagem, as classes sociais. Isso é tudo uma alienação. Isso é um golem. Você sabe a história do golem? Cara, é uma lenda judaica. O sujeito fez lá um boneco de barro e assoprou lá, fez uma mágica e o boneco de barro saiu e começou matando gente. E daí ele não sabia como desmontar aquela porcaria. Quer dizer, é um ídolo que você criou. Digo, não, meu filho, nada disso. Quem existe sou eu, porque Deus me fez para durar para sempre. Eu sou uma entidade substancial muito mais real do que todo o universo físico que eu estou vendo. Quando não existir mais o planeta Terra, eu vou existir ainda. A história humana inteira não significa nada perto de uma vida. A história humana não é imortal. A história humana teve um começo e vai ter um fim. Mas você teve um começo e não vai ter um fim. Né? E se está falhando, ainda tem isso. Além disso, quando quis recriar-vos na graça, com inefável amor, eu vos lavei e vos concedi uma vida nova no sangue de meu Filho unigênito. Então, quer dizer, se falhou, Deus botou um mecanismo de correção que restaura a sua imortalidade. Não a sua imortalidade, mas a imortalidade na glória. Né? Então, eu acho que é isso aí, né?